Só está botando aqui mais ou menos o tamanho, dizendo o vigor, o tamanho relativo, a intensidade desse vetor. Né? Digamos que é o E1, tá certo? Então quer dizer que o E2 tem que ter uma extremidade tal que a diferença de E1 com E2 seja paralela a N, certo? Tá? Quer dizer o quê? Então o E2 tem que a sua extremidade terminar numa linha paralela a N. Tal que a diferença, né? Suponho que é em qualquer lugar, tá certo? É claro que vai ser um valor bem definido, mas E2 pode estar para cá, por exemplo, tá certo? E2 menos E1 está assim, paralelo a N. Então quer dizer isso, essa condição de contorno, né? Os vetores E1 e E2 têm que ter uma componente potencial que é contínua. Ambos têm a mesma componente potencial. Essa equação, no fundo, quer dizer, é uma afirmação que E tangencial do lado 1 é igual a E tangencial do lado 2. Tá? Então, isso independente dos meios, certo? Inclusive meios condutores também, porque essa equação não é violada. A equação que o campo é irrotacional, que o campo é conservativo no regime estático, né, digamos assim, também é satisfeito se você tem um meio condutor, né, envolvido. Certo? A gente já falou sobre isso antes, né? O campo potencial era contínuo, certo? Então agora só repetindo. Não sei nem se eu derivei desse jeito, sabe? Contínuo contorno. Com esse jeito, foi? Com rotacional? Pronto, já tinha feito isso antes, né? Estamos repetindo porque está derivando a forma final das condições de contorno. Uma para o campo elétrico, derivada do rotacional de E, e agora uma para o vetor D, né? Certo? Se você agora faz um procedimento semelhante, né? Usa a equação fluxo elétrico, né? Com a carga livre envolvida, usa aquela superfície lá, né? Nós já fizemos isso também, né? Já fizemos isso também, né? Certo? Então, isso aqui, tá certo? Eu vou só reafirmar, né? N vai de 1 para 2, certo? Então você teria aí, né, usando o cilindro gaussiano, tá certo? Você teria aquela condição que a gente já conhece. N escalar D2 menos D1, né? É igual a densidade superficial de carga livre, né? Essa é a questão que você tem que se lembrar. Se você tem meios isolantes envolvidos, não vai ter carga livre aparecendo no problema, certo? Só se você tiver um meio condutor e um meio dielétrico, um meio isolante. Mas quando você tem dois meios isolantes em contato, carga livre não existe. Né? Não tem carga livre. São neutros, digamos assim. Tá? Você não vai ter carga livre. Né? Muito bem, mas tem mais uma terceira condição de contorno que eu quero falar aqui, que envolve ainda, né, o conceito de polarização, que é importante que reforce o conceito para entender bem, certo? Suponha que você tenha meios 1 e 2, né, distintos, certo? De um lado, o vetor polarização é P1, do outro lado ele é P2, tá? Deixa eu botar a cor original aqui. A equação que nós temos, a volumétrica, é qual? ρB, vou fazer o contrário, divergente de P, né? Ou assim, menos divergente de P igual a ρB. Essa é a equação que nós identificamos na última aula, que apareceu na densidade volumétrica, né? De cargas de polarização dada por essa expressão. E eu falei que P escalar N dava a carga de superfície, certo? Ok? Mas vamos ver agora, essa equação é a volumétrica, né? Olhem ela como sendo algo parecido com a forma diferencial da lei de Gauss, certo? Divergente de P igual a menos ρB. A forma integral disso, a partir do teorema de Gauss, é o fluxo de P, certo? Uma superfície fechada é igual a carga ligada envolvida, né? Você integral de volume de ρB dV, certo? Se eu usar o mesmo raciocínio que eu usei aqui para o caso, olhe para essa equação, certo? E a consequência dela foi essa, né? Com esse cilindro gaussiano, digamos aqui. Olhe para essa equação aqui, né? E usando o mesmo raciocínio, vamos fazer um cilindro gaussiano, né? N vai de 1 para 2, tá certo?
O que a gente vai concluir aqui? Vou concluir que N escalar P2 menos P1, no limite, isso aqui vai dar a densidade de carga superficial ligada vezes a área, né? Isso aqui também vai dar, isso aqui daria isso aqui no limite, ds, né? Isso aqui vai dar menos ds, ρbs, né? Tá? A integral daria isso, né? Esse ds aqui cancela, né? Então a condição de contorno é exatamente essa, certo? A descontinuidade na componente normal de P dá origem a uma densidade superficial de carga ligada. Tem esse sinal negativo aqui, certo? Então, aquilo que a gente falou antes, né? P escalar N é o resultado de um processo de integração, certo? Que dá a densidade superficial de carga ligada. E a gente acabou de mostrar o resultado do processo de integração que apareceu um ρbs aqui, certo? Vamos ver se funciona com o que nós dissemos na última aula, né? A gente falou assim, ó, se eu tenho um meio material aqui qualquer, certo? Foi isso que eu fiz. E o fora é vácuo. A gente falou, ó, apareceu um termo na integral lá no potencial, dado por ρbs igual ao P desse material, escalar anormal para fora do material. Estão lembrados? Foi isso que a gente identificou. A carga de superfície, no meio polarizado, em contato com o vácuo, é P escalar anormal para fora do material. Certo? Ele falou que isso não aparecia nas equações de Maxwell, só aparecia na integral, né? Então, vamos olhar para essa equação aqui e usar esse princípio aqui e ver se dá isso, certo? Aqui no meio 2 é o vácuo, P2 igual a 0, não tem polarização. Meio 1 é o meio cuja polarização é P. Então, se usar essa equação aqui, eu tenho N escalar P2, que é 0, né? Menos P1, que é P, igual a menos ρbs. Certo? Vou subir para cá. ρbs igual a P escalar anormal para fora do material, como deveria ser. Consequência da equação mais geral, que é essa daqui. A gente na última aula falou de um meio polarizado no vácuo. E agora estamos falando de dois meios polarizáveis, certo? Então a equação a carga de superfície é uma coisa mais geral, né? É isso aqui, certo? Tá? O que é isso aqui na realidade? Acho que eu posso apagar tudo aqui. Na verdade é isso. Imagine dois meios, certo? Isso aqui é um meio material mesmo, né? E esse outro aqui é um meio diferente, certo? Os dipósitos estão aqui polarizados, tá certo? De alguma forma. E termina a última carga, a carga residual que está separada nesse meio 2, certo? Ela está terminando. Deixa eu botar outras coisas aqui para a gente poder ver melhor esse negócio. Deixa eu ver aqui. Azul mais escuro aqui. Por exemplo, aqui termina a carga residual, tá certo? Do meio 2. Essa cargazinha positiva aqui, tá certo? Isso aqui é o resultado de uma separação de carga mais ou menos assim, mais ou menos, né? Ele terminou. A última camada de pó está com a parte positiva toda do lado da superfície. Então, esse meio 2, ele dá uma, digamos, uma densidade superficial de carga ρbs2, né? Igual a P do lado 2, escalar o N para fora do meio 2, certo? Esqueça o meio 1, né? Dá P no meio 2, escalar o N para baixo, mas o N para baixo é menos N, certo? N sempre é de 1 para 2, né? Escalar menos N, né? Por outro lado, o meio 1, né, os seus dipósitos estão terminando com resíduos, digamos, né? Pode ser mais ou menos, não sei, depende do... Vou botar aqui mais de novo, certo? Né? Aqui você separou e ele se polarizou, os seus dipósitos estão aí, terminando aqui. A densidade superficial de carga verde aqui seria ρbs 1, P1, escalar o N para cima, certo? Para fora do material. Ora, a densidade de carga, isso aqui tudo está onde? Está numa superfície. A densidade superficial de carga total, ρbs, é a soma dos dois.